Sabe, existia um tipo de dor que, para os maiores compositores do Brasil, não era um problema. Era a matéria-prima da sua arte. Hoje a gente vai entender como Lupicínio Rodrigues conseguiu transformar o puro sofrimento em música que ficou para sempre. Para a gente decifrar o Lupicínio, primeiro a gente precisa entender um sentimento que é muito, mas muito brasileiro, a tal da dor de cotovelo. E não é só uma tristeza, sabe? Pensa no gosto amargo da traição, no vazio que fica quando alguém vai embora, naquela queimação do ciúme. É exatamente essa dor que ele, como um mestre, transformou em canção. E olha, ninguém define isso melhor do que o próprio artista. Essa frase aqui é a chave para entender a obra inteira dele. Fica escancarado que, para ele, a dor não era algo para se evitar, era o combustível. Mas como é que ele se tornou esse poeta da dor? A resposta está no jeito como ele via a vida. Para ele, não tinha como separar a vida da arte. E o ponto crucial é esse. Para Lupicínio, não existia essa separação. Cada música era um retrato fiel de alguma coisa que aconteceu na vida íntima dele. Ele não ficava inventando história, não. Ele musicava as próprias verdades, as próprias feridas. E para a gente mergulhar de cabeça nessa fusão de vida e arte, vamos focar no episódio que foi, talvez, o mais dramático da vida dele. Aquele relacionamento que acabou definindo boa parte da sua obra mais famosa. Então, vamos conhecer os protagonistas desse drama. De um lado, Lupe. Do outro, Mercedes, que tinha o apelido de Carioca. Eles tiveram uma relação super intensa, que durou 5 anos e que, como a gente vai ver, terminou de um jeito devastador. E aqui vem o golpe. A traição não foi com um estranho qualquer. Foi com alguém próximo, um funcionário dele. Esse detalhe, claro, só aumentou a dor, o desgosto e se tornou o combustível perfeito para uma série de canções que, nossa, são inesquecíveis. A reação do Lupicínio a essa traição não foi uma coisa só, não. Foi uma jornada emocional bem complexa. E o mais incrível é que ele narrou tudo isso, quase em tempo real, através de 3 músicas que são um soco no estômago. Esse aqui é o nosso mapa. Primeiro vem a raiva pura, a ira em vingança. Depois a decisão firme, a resolução, em nunca. E por fim, uma espécie de resignação bem fria em cadeira vazia. Vamos acompanhar cada um desses passos. A criação de vingança foi assim, no calor do momento, totalmente visceral. Quando contaram para ele que ela estava chorando num bar, isso não trouxe pena. Pelo contrário, trouxe uma satisfação cruel que ele transformou em música ali, na mesma hora. A letra é brutal, é direta, não tem espaço nenhum para perdão aqui. É só o desejo de que ela sofra tanto quanto ele sofreu. Ele canta sobre a humilhação e pede uma vingança quase poética, sabe? Que ela nunca mais encontre paz. Mas aquela fúria toda de vingança, bom, ela não podia durar para sempre, né? Com o tempo, aquele fogo todo foi se acalmando e virou uma coisa mais fria, mais dura. E aí, quando os amigos vieram contar que a Carioca estava desesperada querendo voltar, a resposta dele não teve nenhum pingo de hesitação. Foi uma convicção de ferro. O que impressiona nesses versos é o quão definitivo é tudo. Nunca já é uma das palavras mais fortes que existem, e ele usa como um decreto final. A decisão dele é tão absoluta que nenhuma ordem divina faria ele mudar de ideia. É o fim. E aí, a história dá uma virada que ninguém esperava. Ele aceita ela de volta, sim, mas os termos são completamente outros. A paixão acabou. No lugar dela, entrou uma compaixão distante, quase paternal. E essa letra é genial porque mostra a complexidade do sentimento. Ele oferece o básico para a sobrevivência, um teto e comida, mas nega o que é essencial numa relação: carinho, afeto. É um tipo de acolhimento que, no fundo, também é uma punição. A história com a Mercedes é o exemplo mais famoso, claro. Mas a fórmula era sempre a mesma. Vamos agora ampliar um pouco o foco para ver como esse processo de transformar a vida em arte era a assinatura dele. Ele botou melodia em tudo que se pode sentir numa paixão e numa perda. A mágoa, a culpa, o ciúme, a saudade, o remorso. Ouvir as músicas dele é como folhear as páginas do diário mais íntimo de alguém. Dá uma olhada nesses exemplos. Em Brasa, ele descreve aquela explosão do ciúme. Já em Meu Pecado, ele canta sobre o peso da culpa. E em Esses Moços, ele pega a própria dor e transforma num conselho, quase um alerta para os mais jovens. Chegando ao fim, a gente se pergunta: o que fica de um artista que fez da própria dor a sua maior inspiração? Qual é o verdadeiro legado dele?
É por isso que a música dele bate tão forte até hoje. Ela é autêntica, não tem filtro, não tem maquiagem. É a verdade nua e crua dos sentimentos humanos transformada em arte. E essa citação, para mim, resume tudo com uma perfeição. Ele não cantava sobre o amor, ele cantava as cicatrizes deixadas pelo amor. A voz dele carregava o peso de tudo que ele viveu. E é isso que faz dele um artista eterno. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão para levar. A obra do Lupicínio nos força a pensar: será que a arte mais bonita, mais tocante, só consegue nascer da dor mais profunda? Fica aí a pergunta.